Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande rever os irmãos. Estou revendo alguns irmãos que já estavam com saudade, não via há alguns meses, né? E estou feliz pelo retorno dos irmãos, pela vinda dos irmãos, pela presença dos irmãos. Lá em casa, nós, de vez em quando, a mente da Eunice bate assim na fisionomia de alguém, né? Ela lembra de alguém, aí diz: irmão fulano está sumido da igreja. Eu digo: não, é a pandemia, né? Irmão, precisamos ver o irmão fulano, a irmã fulana. Agora mesmo aqui, ela lembrou de alguém, fui ali falar: ó, estou sentindo falta da irmã fulana de tal. E aí eu estava olhando para ver se a irmã estava aqui. Então, o nosso coração está sempre ligado, né? A fisionomia dos irmãos, alguns queridos de 30 e tantos anos juntos aqui no ministério dessa igreja. E sabe, os irmãos, que temos, na medida que vamos lembrando, às vezes nem lembramos mais o nome. Eu acho que eu e a Eunice estamos ficando velhos, estamos começando a ficar velhos, e aí às vezes a gente esquece dos nomes, né? 80, 79, 80, né? Mas lembramos da fisionomia e colocamos diante do Senhor com muito carinho, com muito amor. Então, um prazer rever alguns irmãos, né, queridos, conosco nesta manhã. Espero que alguns que estão ausentes, né, que estão nos ouvindo na transmissão do culto, possam também sentir saudade de nós e programar uma vinda, não é? Um domingo pela manhã, se inscrevam. Na quarta-feira passada, eu dei uma palavra, né, nesse sentido, né, um clamor pastoral. Não foi bronca, não, foi clamor pastoral. Né, no sentido de que os irmãos, nós não estamos tendo dificuldade com o agendamento. Né? Eu queria queria dar esse trabalho para a Juliana, né? Pastor, tanta gente querendo vir, não tem mais vaga. Eu queria isso. Nós temos tido boa assistência, mas não temos tido fila de espera. Não temos tido fila de espera. E eu sinto isso aí, né, clamando para os irmãos. A minha preocupação, irmãos, é exatamente em que esteja acesa em nossa alma, em nossos sentimentos, o desejo de estarmos na casa do Senhor. Claro que os irmãos, por exemplo, que estão assistindo de casa o culto, estão em culto, estão reunidos, estão em comunhão conosco, estão em comunhão. Estão ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra pastoral, estarão acompanhando a ceia. Alguns estão usando o modelo do início da pandemia e distribuindo os elementos em casa, sendo ministrado por aqui. Mas, irmãos, precisamos sentir a alegria, sentir a falta, sentir o anseio de estarmos na casa do Senhor. Estamos aqui nesse ambiente, precisamos sentir isso. E uma das coisas que a Ordem dos Pastores e a Convenção tem conversado, nós temos falado sobre isso, é exatamente o pós-pandemia, a ausência de muitos irmãos que desacostumaram de estar na casa do Senhor. Nós não podemos deixar que o inimigo consiga essa vitória. Não podemos. Ele está sendo derrotado na pandemia, porque por causa da pandemia nós estamos alcançando um universo muito maior de ouvintes da palavra de Deus. Há muita gente se convertendo, irmãos. Muita gente se convertendo, porque está sendo alcançado pela mensagem. Uma mensagem mais direta, mais completa, sem os detalhes
da mensagem ao vivo, quando a gente às vezes divaga, né? Fala uma coisa ou outra, faz uma brincadeira. As pessoas estão sendo alcançadas. Deus está falando particularmente a muitos deles. Mas o inimigo também está trabalhando. Não pense, irmãos, não pensem que Satanás, que trabalha contra a igreja, está inativo, de braços cruzados. Ele está ativo. Irmãos, hoje à tarde, a partir das 16 horas, o pastor terá um encontro, pela live, né, Viviane? Pela live, né? Com os nossos adolescentes, né? Então, você que está nos ouvindo, coloque aí o seu adolescente em contato, entre em contato com a Viviane para que ela possa orientar sobre a transmissão. E eles estão, os nossos adolescentes estão acompanhando, estão estudando o Novo Testamento e estão chegando aí no Apocalipse. E tem muitas dúvidas sobre o Apocalipse e querem então entrevistar o pastor dentro dessa matéria. E aí o pastor estará, né, ao vivo e a cores, bonito como ele é, né, respondendo as perguntas dos adolescentes. Se o irmão quiser acessar também, pode, né, Viviane? Se o irmão quiser acessar, poderá, e nós teremos prazer em estar respondendo os nossos jovens e aqueles que não são jovens também quiserem participar daquele momento. Como disse a nossa educadora, a irmã Ana Cláudia, os irmãos estejam atentos à orientação através de nossas mídias para a programação do dia de Natal e dia 31 de dezembro. Nós estamos planejando, estamos estudando como vamos fazer para poder informar os irmãos com detalhes. Então, os irmãos aguardem essa semana, início da outra, estaremos trazendo informações para os irmãos. Irmãos, estamos aí no primeiro domingo de dezembro. Já estamos aí, né, com a motivação de Natal, lembrando, né, as festas de final de ano e a comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pena que, de um modo geral, o mundo, especialmente aqueles países que têm contato com a palavra, ou tiveram, dão um enfoque diferenciado para o Natal do Senhor Jesus. Natal virou uma festa comercial, um motivo para vender mais. A troca de presentes que se faz não está sendo motivado pelo amor, pelo carinho, pelo desejo de abençoar o outro, mas está sendo motivado pela propaganda comercial. Nós somos levados, somos induzidos a trocar presentes, enfim. E estamos perdendo completamente a noção do que significa o Natal. E maldosamente, satanicamente, não tem nada a ver com o velhinho, né? O satânico não se refere ao velhinho, mas a intenção, a origem da ideia. A qualquer criança que se fale sobre o Natal, de quem é que ele lembra primeiro? Do Papai Noel ou de Jesus? É do Papai Noel. Até as cores da roupa dele é chamativa para ficar gravada na mente. Mas Natal significa o aniversário do nascimento de Jesus. E aí, irmãos, eu gostaria de, nesta oportunidade, estar falando não sobre o nascimento, mas sobre nascimento, vida e morte de Jesus, porque nós estaremos
ao fim participando da ceia. Lembrando algumas situações. Quando falamos do nascimento de Jesus, da morte, da vida de Jesus, e as razões da vinda dele, nós forçosamente lembramos das profecias. E quando a gente lê as profecias, eu separei alguns textos de Isaías. Por que Isaías? Isaías é o profeta messiânico. É o profeta lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava o nascimento de Jesus com detalhes e falava sobre o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus. E ele fala mais do que isso, irmãos. Isaías fala mais do que isso. Isaías chega a abordar questões do milênio. Mas estava me referindo a profecias. Quando a gente lê as profecias, a gente muitas vezes não se dá conta dos detalhes relacionados a ela. E essa questão muito grave dos estudos feitos de forma superficial. Eu, quando servi o Exército, minha QBPM era de observador. Era alguém que ficava entre os canhões e os buzes e os morteiros e o inimigo. No caso de uma guerra, eu ficaria no meio do caminho para observar. Ficava num ponto estratégico, escondido, para observar a posição do inimigo, a manobra do inimigo, e observar e fazer os cálculos. Eram sempre dois bons de cálculos, para fazer os cálculos a fim de que os morteiros pudessem atingir em cheio o inimigo. E nós recebíamos a carta, o ambiente, isso algumas vezes foi feito em manobras, né, em simulações de guerra. Então a gente recebia a carta do terreno e os detalhes do terreno para poder ficar familiarizado com a área que iríamos observar. E ficávamos geralmente numa posição elevada, olhando o inimigo lá distante. Então, a gente olhava o inimigo, mas havia necessidade também de observar os detalhes do campo entre o inimigo e nós, e a retaguarda, onde estavam aqueles que estavam atirando, etc. E isso, de vez em quando estou lendo as profecias, eu me lembro desse detalhe, de ter que olhar o vale, observar as coisas que estão no vale, que estão no campo abaixo. Porque geralmente a gente olha as profecias de ponto a ponto. Por exemplo, nós olhamos a profecia que fala sobre o nascimento de Jesus, os detalhes do nascimento de Jesus. Chegou a dizer a região Nazaré. Imagina Nazaré 700 anos antes de Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, já era uma vilazinha, era um lugar desprezível, desprezado, não é? Lembram da referência, quando Jesus se apresentou e disse: vem alguma coisa, será que alguma coisa boa surge ali de Nazaré, daquela região? Agora imagina 700 anos antes, quando Isaías profetizou que Jesus nasceria na região. E aí, eu vou ler alguns textos aqui, irmãos, e tomara que eu depois pegue o fio da meada para não, os irmãos não ficarem no ar aí dessa demonstração aí que eu falei sobre a observação. Vamos ler alguns textos aqui, para mim não ficar divagando,
e perder o contexto do que eu quero compartilhar com os irmãos. Isaías capítulo 1, vou ler versículos 18 a 20. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías está falando ao povo, à nação de Israel. Por que nasceu a nação de Israel? A nação de Israel nasceu por causa dos propósitos de Deus, no desejo de abençoar a humanidade. Quem é o patriarca de Israel? Como é que é o nome dele? Abraão, não é? Abraão. E o que o Senhor prometeu a Abraão quando o convidou a sair de Ur dos Caldeus? Farei de você uma grande nação e você abençoará todas as famílias da terra, de todas as nações, de todos os países, de todas as cidades, todas as famílias. Quando ele fez aquela promessa a Abraão, ele estava olhando a minha família, a família do Jorge, a família do Aloísio, a família do Marcos. Ele estava... Deus tinha propósitos. Agora, o que é que Deus queria fazer com Abraão? Ele faria com que Abraão gerasse uma nação. E gerou. Tem toda a história, todos os altos e baixos. O contexto que eu quero destacar é que, no período em que Isaías profetiza, e os irmãos vejam aí, não sei se tem o mesmo título na Bíblia dos irmãos, no capítulo 1, a nação pecaminosa. Isaías profetiza a nação de Israel, ao povo de Deus, chamado povo hebreu, povo de Israel. E esse povo, nesse contexto, estava completamente fora do contexto da vontade de Deus. E aí ele diz aqui, no texto que li, vinde e arrazoemos, vinde e analisemos a situação. Vejam o que eu estou querendo dizer para vocês. Através do profeta o Senhor falava: ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos. Seja como for que vocês tenham pecado ou estejam pecando, há a possibilidade de uma mudança, de uma transformação. E aí ele termina no versículo dizer: se quiserdes e ouvirdes, se me ouvirdes, quer dizer, se quiserdes modificar a maneira de agir, se quiserdes o meu perdão, e o perdão de Deus é sempre com renovação de vida, transformação, mudança de status. Ele diz: se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu vou abençoar essa terra. A terra de quem? A terra de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel. Mas a nação estava saindo dos princípios. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Irmãos, uma das verdades bíblicas que Satanás tem usado a favor dele, Satanás sabe usar a Bíblia, ou não? Sabe? Ele sabe usar a Bíblia. Uma das verdades bíblicas que Satanás tem usado a favor dele é que Deus é amor. Só que sempre ele fica na metade da afirmação verdadeira. Ele não completa.
O que ele disse para Adão e Eva lá? Olha, se vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a Deus. Mas Adão e Eva tinham sido criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Ele não explicou o igual a Deus. Eles seriam iguais a Deus conhecendo o mal. Só que Deus conhece o mal sem praticar o mal. E o homem conheceria o mal, praticando o mal. Foi o caso de Adão e Eva. Meia verdade. No contexto aqui, irmãos, ele diz que Deus é amor. Mas além de Deus ser amor, ele também é justiça e pune. Uma das expressões bíblicas que até hoje eu não acostumei, não é? O texto e algumas dessas expressões são escatológicas, dizendo que a palavra da boca, descrevendo lá no Apocalipse, descrevendo a vinda de Jesus, ele diz que da boca do Senhor sai a espada que fere e mata. O que significa isso dentro do contexto escatológico? Que é a palavra de Deus que condenará o ímpio à morte, a morte espiritual, a destruição. E se vocês lerem lá o texto do Apocalipse, vocês ficam apavorados. Como é que Deus agirá dessa forma? Porque no dia da vinda do Senhor Jesus, quando Ele pisar na terra novamente, haverá o juízo das nações e todos os homens não salvos, os ímpios, todos. O teu filho que não foi salvo, a tua filha que não foi salva, o teu esposo, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, todos, se eles estiverem vivos naquele dia, serão mortos de pé, repentinamente. O texto diz que a mortandade será tal que levará meses sepultando os cadáveres, a ponto de as aves de rapina ter que vir para limpar a terra, porque em alguns lugares ermos, morrerá o ímpio e não será sepultado. Imagina-se que nas grandes cidades haverá sepultamento. Isso na volta do Senhor, irmãos. E na presença do Senhor, descrevendo por esse ângulo aí, não é? A gente fica assim, não, mas não é possível, o pastor está falando asneira aí. Leia lá a Bíblia e analise. Então, o que eu estou dizendo aqui, o contexto que me referi ainda há pouco, a gente lê o texto bíblico e olha por cima, e só vê as coisas boas. A volta de Jesus, que bom, triunfal, não é? Acompanhado de anjos da igreja. Será um dia maravilhoso para os salvos, tenebroso para o ímpio. Então a gente não vê o vale, não vê a parte embaixo. As profecias mostram assim, e é o que Isaías estava falando aqui. Vamos avançar um pouquinho e vamos ver lá no capítulo 9. Capítulo 9, ele já fala sobre o nascimento do príncipe da paz. Capítulo 9, vou ler de 1 a 7. Mas para a terra aflita, não continuará a obscuridade de Deus. Nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Falei ainda há pouco, né, que Isaías profetizou sobre a Galiléia, e aqui ele está falando, né? A Galiléia, essa região de Zebulon e Naftali, fica a oeste da Judéia, fica acima, na divisa do Jordão.
lá já na fronteira, saindo do território de Israel. E é uma região distante. E ele está dizendo aqui, não é? Tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro, o cetro opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste envolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que o seu governo venha, porque o seu governo aumente, porque se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Então, irmãos, nesse texto, Isaías situa a Galileia, situa essa região que era desprezada e etc., né? Um povo desconhecido que vivia na obscuridade, e exalta aquela região. Onde foi que Jesus realizou o primeiro milagre? Caná da Galileia. Ele começou a realizar as maravilhas, a maravilhar o povo, não é? Por ali. Dali, ele partiu para chamar os seus discípulos e começou o ensino. Foi dali. Os primeiros seguidores de Jesus saíram da Galileia, antes mesmo de Jesus convidar os homens que formaram o seu colegiado, os 12 que formaram o seu colegiado. Ele já foi da Galileia acompanhado, estava lá acompanhado de Maria e acompanhado de outras pessoas dali, daquela região. E ele realiza o milagre ali, ele começa a fazer o milagre ali. E aí, irmãos, lá no final, é um texto que usamos muito na época do Natal, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá bom, maravilhoso Conselheiro, nós sabemos que Jesus foi. Mas o governo, o que Jesus governou? O que é que ele governou? Onde ele governou? Quem olha direto, né? Quem olha assim por cima, logo, né, fala sobre a maravilha de Jesus. Ele foi maravilhoso, conselheiro, mas ele não governou. Ele não trouxe a paz no sentido que haverá sobre a terra. Ele traz paz ao nosso coração. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Ele traz paz ao meu coração, traz conforto ao meu coração, ao nosso coração. Porque descansamos nele. Mas haverá, irmãos, um período de paz sobre a terra. Tem que haver. Porque senão muitas profecias do Velho Testamento terão que ser arrancadas e jogadas fora, e aí não explica. Não existe uma profecia na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que não será cumprida na íntegra.
E aí eu lembro lá de Zacarias 14, acho que o versículo 9, e fala sobre Jesus pisando o Monte das Oliveiras e o monte tremendo. Nunca aconteceu isso. Zacarias também fala sobre o seu governo. O nome do Senhor Jesus será único sobre a terra. Que hoje é? Mesmo com a igreja proclamando? Não. Não. O nome do Senhor não é único. Eu acabei de falar do capeta aqui ainda agora. Aqui dentro do santuário. Falei dele. Quer dizer, ele não disputa com o Senhor. Mas é um nome referência que a gente tem que se cuidar. Agora haverá um tempo, irmãos, haverá um tempo em que não nos preocuparemos com ele. O mundo não vai se preocupar com ele. E esse tempo está por vir. Ainda, irmãos, isso aqui era coisa para um estudo, né? Pastor Rodrigo vai ministrar cedo daqui a pouco, eu não posso entrar no tempo dele. Mas deixe de completar para os irmãos. Eu vou fechar essa questão aí. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o nosso comportamento como povo de Deus no sentido de igreja. Deus chamou Abraão, a nação de Israel foi formada, mas ela recalcitrou. Saiu dos princípios, saiu do plano de Deus, saiu do conceito de Deus, do conselho de Deus, saiu. Se igualaram às demais nações. Houve um momento em que reclamaram, queriam um rei como todo mundo tinha. As demais nações têm rei. O princípio, o plano de Deus é que o governo do homem seja um governo teocrático. A democracia com Deus, dentro dos princípios divinos. Mas a nação de Israel, que poderia dar exemplo de um governo teocrático, Deus dirigindo a nação, eles queriam um rei para apresentarem um rei também. E aí Deus atendeu. E aí começou. Quantas coisas aconteceram? Imagina Saul. Qual foi o fim de Saul? Depois veio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas as mãos sujas de sangue. Não pôde construir o templo porque Deus disse: suas mãos estão sujas de sangue, etc. E a gente poderia citar aí uma porção de... Mas o plano de Deus, irmãos, o plano de Deus, ele permanece. Esses altos e baixos, Deus até sabe que vai acontecendo e Ele vai dirigindo. Eu sempre refiro aqui aos irmãos, sempre afirmo aos irmãos, Deus tem o controle de tudo, amém? Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da minha família, Ele tem o controle dessa igreja, Ele tem controle de todas as coisas. Deus não se surpreende. Mas nós costumamos escrever nas linhas tortas. Alguém disse que Deus escreve certo na linha torta. Não, Deus escreve certo, certamente, na linha certa. Nós é que escrevemos torto. Nós é que queremos entortar a escrita de Deus. Queremos entortar a escrita de Deus. O povo de Israel quis entortar a escrita de Deus. Deus queria uma nação para ser bênção para todos os povos e ela não foi. Ela caiu no ridículo, foi presa, perdeu, foi destruída, passou por situações. Deus avisou, Ele avisou pela boca dos profetas muitas e várias vezes. Mas o plano de Deus continua. No devido momento, o Salvador nasceu. E aí Israel está esperando o Messias.
existe uma porta, quem olhar a cidade de Jerusalém, projetada do Monte das Oliveiras, aquela foto que a gente vê, o domo dourado, os irmãos observam que tem o vão de 2 portas fechadas, concretadas. Uma, os judeus dizem que o Messias vai entrar por ela, e outra, os árabes dizem que Maomé e os deuses, os senhores dele entrará. O fato é que Deus tem escrito, tem seguido a sua escrita, o seu plano, e aí, irmãos, o que acontece? Já que o povo não alcançou, como nação, as nações para ser bênção, através do povo judeu, o Senhor tem alcançado as nações. Não o povo judeu, mas com o início, com o nascimento lá, porque é onde nasceu a igreja de Cristo. Aonde foi que Jesus disse, construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão? Aonde foi? Hein? Foi lá em Jerusalém. Edificarei a minha igreja. E ele falou isso para quem? Para Paulo, Timóteo, né? Para os judeus. Ele falou para os judeus, aqueles que ele preparou na sua escola para darem formatação física à igreja de Cristo, as organizações. E aí nasceu a igreja. Primeiro ela nasceu espiritualmente, depois ela nasceu fisicamente, ela começou a ser identificada, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Éfeso, a igreja, organizações, e dentro dessas organizações, a igreja do Senhor. Dentro dessas organizações, a igreja da freguesia, a primeira da freguesia. Milênios depois, eis que nasce a igreja da freguesia. A igreja da freguesia, irmãos, é uma agência do reino aqui. Nela, na igreja da freguesia, da igreja batista da freguesia, está a igreja do Senhor Jesus. Como está na igreja da Assembleia de Deus ali, como está na igreja presbiteriana lá. Membros da igreja de Cristo. Dentro da igreja organizacional. E aí, irmãos, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco, na comunhão da igreja, primeira igreja batista da freguesia. E dentro desse contexto da comunhão, da participação da ceia, está a promessa do Senhor Jesus. E ele fez essa promessa aos discípulos na primeira ceia. O que ele disse? Ele disse que estava participando da ceia e não faria mais até que participasse de novo no reino. Nós estamos esperando esse dia, irmãos, quando o Senhor Jesus voltará e toda a igreja do Senhor participará da ceia, ministrada pelo Senhor. O que ele vai dizer, o que ele vai explicar, eu não sei, mas eu tenho ansiedade de saber. Eu aguardo esse dia. Mas nem todos os membros da primeira igreja batista da freguesia que participam da ceia, como igreja da freguesia, deverão participar da ceia com o Senhor. Porque da ceia com o Senhor, só a igreja de Cristo.
E não é porque você pertence à primeira igreja batista da freguesia, é ministrada pelo pastor Jonanias, que você pertence à igreja de Cristo. Para pertencer à igreja de Cristo, é preciso andar segundo os ensinamentos de Cristo. Não segundo a disciplina da igreja da freguesia, os conselhos do pastor Jonanias, etc. Porque os ensinamentos do pastor Jonanias podem ser esquecidos, deixados de lado, não atendidos. Não vai acontecer nada. Os estatutos da igreja podem não ser respeitados. O máximo que pode acontecer é ser advertido aqui pela diretoria da igreja. Mas não cumprir a vontade do Senhor, isso tem consequência. E aí, irmãos, eu vou deixar esse comentário para o próximo sermão. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de apostasia, quando muitos que se intitulam salvos, crentes, etc., estão se afastando da verdade, estão sendo atraídos, irmãos, pelo mundanismo, estão se conformando, tomando a forma do mundo. A igreja de hoje, irmãos, a igreja organizacional, ela está na expectativa de que os pastores, os obreiros, os profissionais da igreja façam sua parte para que a igreja cresça e apareça. Que o ministro de música tenha uma boa performance musical para atrair as multidões, isto é bom, deve acontecer, no sentido de ser a atração para que as pessoas cheguem aqui, mas que saiam elas daqui libertas, diferentes. E a igreja está esperando que o ministro atraia com a música e salve com a música, e que ela vá embora. E a grande maioria é apenas assistente do show gospel. O pastor tem que trazer bons estudos, bom conhecimento bíblico, porque eu preciso crescer intelectualmente dentro dos conceitos bíblicos. O pastor deve se preparar para ministrar, mas na verdade, irmãos, aquelas pessoas que eu batizo ali não são estrelinhas na minha coroa, não. As estrelinhas para minha coroa são aqueles que eu particularmente estou conduzindo a Cristo, como indivíduo, não como pastor, como servo do Senhor, não como pastor. Isso significa que todos nós, irmãos, todos nós devemos ser testemunhas, mensageiros, devemos nos posicionar contra o pecado, falar contra o pecado, tomar postura contra o pecado e pagar o preço, se for o caso, porque chegará o momento em que nós estaremos pagando o preço. Irmãos, eu queria continuar conversando, mas vem cá,